Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e o exorta a reedificar o templo. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e esta casa fica deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tendes o suficiente. Bebeis, mas não estáis cheios de bebidas. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Vós esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada homem corre à sua própria casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E chamei uma seca sobre a terra e sobre as montanhas, e sobre o trigo, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, e sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara. E o povo temeu diante do Senhor. Então falou Ageu, o mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor ao povo, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. No 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dario. Ageu, capítulo 2. A glória do segundo templo. No sétimo mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem dentre os que permaneceram viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Isto não é como nada aos vossos olhos? Mas agora, sê forte, ó Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, ó Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Sê forte, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, pois eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Conforme a palavra do pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos:
Ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata é minha, e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na borda de suas vestes, e com sua borda tocar no pão, ou na sopa, ou no vinho, azeite, ou em qualquer alimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam e disseram: Não. Então disse Ageu: Se alguém que estiver impuro por causa do contato com um corpo morto tocar em qualquer destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam e disseram: Ela ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: Assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem é imundo. E agora eu vos rogo, considerai isto desde este dia em diante, antes de se colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes destes dias, vinha alguém a um montão de 20 medidas, e havia somente 10. Quando alguém chegou ao lagar para tirar 50 vasilhas, havia somente 20. Eu vos feri com queimadura, com ferrugem e com granizo, em toda a obra das vossas mãos, e ainda assim não voltaram para mim, diz o Senhor. Considerai agora, desde este dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que a fundação do templo do Senhor foi estabelecida. Considerai isto. Por acaso há ainda semente no celeiro? Sim, além disso a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira não têm produzido. Desde este dia eu vos abençoarei. E mais uma vez a palavra do Senhor veio a Ageu aos 24 dias do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: Eu farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos pagãos. Eu derrubarei as carruagens e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, meu servo, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e te farei como um sinete, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos.